Então, o Samuel, ele é de Costa Rica, ele é costarriquenho, né? E o Jacó, ele nasceu lá no Peru, ele é peruano, e o meu filho Jonathan, ele é brasileiro, ele é paulista. Então, a gente chegou aqui no Brasil em 2014, mas antes da pandemia, a gente tinha que sair por causa médica, e antes de sair, a gente estava morando no Acre. Infelizmente, quando a gente chegou aqui ao Brasil, a gente falava o português estranho, que se chama espanhol. Lá no Peru, eles falam espanhol, né? Então, a gente chegou aqui falando o espanhol e a gente nunca tinha a oportunidade de aprender ou de estudar o português. Então, a gente tinha que aprender falando com as pessoas. Então, muitos de vocês já sabem que falamos meio diferente, né? Porque a gente nunca tinha a oportunidade de realmente estudar. Mas eu acho que dá para me entender mais ou menos, né? Amém? Tá bom. Então, vamos lá. Durante esses anos, a gente tem mais ou menos 15 anos morando fora dos Estados Unidos, trabalhando como missionários. E a maioria desses 15 anos foi trabalhando com povos indígenas. Lá no Peru, a gente morava nas montanhas, trabalhando com o povo Aymara e depois com o povo Quechua. E chegando aqui ao Brasil, a gente morava lá no Acre, trabalhando com o povo indígena lá no Rio Envira também. Então, a gente tem muita experiência trabalhando com o povo indígena e muitos deles não têm na Bíblia o idioma deles. Ou, se tem na Bíblia, não sabem como ler a Bíblia. Tem essa dificuldade. Ou, pelos que sabem ler, realmente não entendem o que eles estavam lendo. Então, a gente tinha que mudar a forma de ensinar, porque realmente foi difícil dar a eles uma Bíblia e dizer, você vai abrir a Bíblia e pode ler em Lucas capítulo 12. Eles não sabiam, foi bem complicado para eles, né? Então, a gente, sabendo como ensinar dessa forma, a gente tinha que aprender outra forma de ensinar a palavra de Deus. Então, hoje, eu quero aproveitar dessa oportunidade e mostrar a vocês como a gente tinha que mudar a forma de ensinar a palavra de Deus para ensinar a eles. E eu acho que, vamos ver o que vocês acham depois, mas o que a gente tem aprendido é que muitas pessoas podem aprender a palavra de Deus de várias formas, né? Então, o que eu vou ensinar agora, vou usar uma narrativa bíblica. Mas antes de contar essa narrativa bíblica, tenho uma pergunta para vocês. Quem aqui gosta de pescar? Alguns de vocês, amém? Eu também gosto de pescar. Mas a coisa bem interessante com a pesca é como os pescadores, eles sempre gostam de falar de histórias, né? E às vezes essas histórias são verdades, mas muitas vezes eles só estão falando desse peixe grande que nunca entrou no barco, né? Então o pescador, ele sabe como contar histórias. Hoje eu vou contar uma história, mas essa história não é uma história como as outras histórias dos pescadores. Essa história você pode encontrar na palavra de Deus. Então a gente sabe que essa história é uma história de verdade, verdadeira. Então essa história, ou narrativa bíblica, começa assim. Num dia, Jesus estava ensinando perto de um lago e uma multidão estava apertando-o para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu dois barcos que estavam na beira do lago. Os pescadores haviam deixado eles e estavam lavando as redes.
Jesus entrou no barco de Simão Pedro e lhe pediu que o afastasse um pouco da praia. Daí, Jesus se sentou e começou a ensinar a multidão. Quando ele terminou, ele falou a Simão Pedro: leva o barco onde a água é mais fundo e lança nas redes para pescar. Mas Simão falou: mestre, trabalhamos a noite inteira sem pegar nada, mas como és tu que manda, vou fazer. Quando fizer, pegaram tanto peixe que as redes começaram a se arrastar. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para viessem e ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos até o ponto de quase se afundar. Ao ver isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus e falou: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Ele falou assim porque ele e os companheiros dele estavam assustados por aquele grande pesca que havia feito. Mas Jesus falou: não tem medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles levaram os barcos, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Essa é a narrativa bíblica da palavra de Deus. Eu vou contar a narrativa bíblica mais uma vez. E eu quero pedir que vocês prestem muita atenção, porque depois vocês têm que me ajudar a contar a narrativa mais uma vez. Tá bom? Tá bom, então vamos lá. Essa é a narrativa bíblica da palavra de Deus. Um dia, Jesus estava perto de um lago e uma multidão estava apertando-o para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu dois barcos que estavam na praia. Os pescadores haviam deixado eles lá e estavam lavando as redes. Jesus entrou no barco de Simão Pedro e lhe pediu que o afastasse da praia. Dali, Jesus se sentou e começou a ensinar a multidão. Quando terminou, falou a Simão: leva o barco onde a água é mais fundo e lança nas redes para pescar. Mas Simão Pedro respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira sem pegar nada, mas como és tu que manda, vou fazer. Quando fizeram, pegaram tanto peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para viessem e ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos até o ponto de quase se afundar. Ao ver isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus e falou: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Ele falou assim porque ele e os companheiros dele estavam com medo por aquele grande pesca que havia feito. Mas Jesus falou: não tem medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles levaram os barcos à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Então, vocês têm que me ajudar agora. Como começou a narrativa bíblica? Onde estava Jesus? Perto de um? E o que estava acontecendo ao redor dele? Multidão apertando-o para ouvir a palavra de Deus. E Jesus viu dois barcos que estavam onde? Na praia, na beira do lago, e os pescadores estavam fazendo o quê? E Jesus entrou no barco de Simão Pedro e lhe pediu que o afastasse um pouco. E dali Jesus ensinou a multidão. Quando ele terminou, ele falou o que a Simão?
Simão falou ou respondeu como? Mestre, mas vou fazer. Quando fizeram, pegaram tanto peixe que o que aconteceu? Então eles chegaram e encheram ambos os barcos até quase afundar. E Simão Pedro, como respondeu ele? Afasta-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. E ele falou assim por quê? Por aquilo. Exatamente. Mas Jesus falou: não tem. De agora em diante você será. Então eles levaram os barcos à praia e fizeram o quê? Amém. Agora vamos falar sobre a narrativa um pouco. O que vocês gostaram dessa narrativa bíblica? Falando da narrativa mesmo, a história mesmo, não da forma. Vamos falar da narrativa mesmo. Qual foi a sua parte favorita dessa narrativa bíblica? O que vocês gostaram? Vou te falar. Quando Jesus falou: agora você será pescador de homens. Muito bem. O que mais? Amém. O que mais? Deixando os barcos para seguir a Jesus. Muito bem. O que mais? Ele já tinha descido da pesca e Deus falou: vai lá novamente, que ele sim, quando terminaram, você acha que ele queria voltar para continuar pescando? Não, mas ele fez, né? A partir de agora ele seria o pescador de homens. Pescador de homens, exatamente. O que mais gostaram da narrativa? Onde estão os pescadores? Os pescadores sempre gostam que tinham 2 barcos cheios de peixe, né? O que mais? Eu acho esse ponto interessante. No início da narrativa, Jesus estava ensinando, porque essa multidão estava apertando para ouvir a palavra de Deus. Sabe que hoje o inimigo quer que a gente ache que a multidão, as pessoas lá fora, não querem ouvir a palavra de Deus. E sabe que muitos dentro da igreja estão acreditando nessa mentira do inimigo, pensando que realmente eles lá fora não querem ouvir a palavra de Deus. Mas eu gosto dessa parte, que tinha uma multidão que queria ouvir a palavra de Deus. Sabe que as pessoas lá fora dessa igreja, as pessoas lá andando no mundo, eles realmente querem ouvir a verdade. Eles estão procurando a verdade e a gente tem a verdade para compartilhar com eles. Então a gente não deve acreditar nessa mentira do inimigo que as pessoas lá não querem ouvir da palavra de Deus. Realmente tem pessoas lá querendo ouvir a palavra de Deus e vocês têm a palavra de Deus para compartilhar com eles. Amém? Amém. Vamos lá na história. Os pescadores terminaram pescando toda a noite. Eles trabalharam forte, né? Mas tinha algo para mostrar da obra que eles fizeram. Só redes que tinham que limpar, né?
Eles não tinham nada mais para mostrar, mas eles estavam lá limpando as redes. Por quê? Porque não pegaram nada, terminaram, foi a noite trabalhando, agora é a hora de limpar e voltar a casa para descansar, né? Então eles estão preparando, sair do trabalho para voltar a descansar. E agora chega um mestre que está ensinando uma multidão e ele entra no barco de Simão Pedro e está lá trabalhando, limpando para ir à casa. E Jesus está pedindo a ele o afastasse um pouco da praia, e Jesus se sentou para ensinar as pessoas. Vocês acham que esses pescadores estavam felizes de terminar a noite trabalhando sem